Um apontamento final rápido, não é? Já vai longa a sessão, enfim, 10 minutos, apenas para vos dar um bocadinho melhor do que disse no princípio, o que é o ambiente em que alguns destes debates tiveram lugar, não é? E que foram muito à volta, desde logo, desta palavra fabricação, que estava no primeiro livro, não é? No livro de 2002, e que volta a estar neste número da revista Sísifos. Porque fabricação tem justamente, tanto em inglês como em português, como em francês, essa ideia de qualquer coisa que é uma invenção, qualquer coisa que é uma construção, tem duplos sentidos, tem maneiras diferentes de poder ser vista, e nós quisemos jogar com essa palavra, como se percebeu, aliás, ao longo do trabalho aqui apresentado pelo Martin Laun, pela Catarina, digamos, a ideia de como é que nós participamos também nestas fabricações e não propriamente pormos, e o Martin Laun disse muito bem, como uma espécie de uma conspiração qualquer, que alguém faz num lugar qualquer, não, como parte de um trabalho que, num certo sentido, todos fazemos, cada um à nossa maneira, não é? Nesta produção sobre o que eu designo no meu artigo, a cegueira da Europa, não é? E as diversas fabricações deste espaço europeu de educação. 3 datas, 2000, 2010, 2020. A primeira data é a data da Estratégia de Lisboa, já aqui falada pelo Martin Laun. A segunda data é a data em que culminava este programa de 10 anos chamado Educação e Formação 2010. A data de 2020 é a data em que se lançou este novo programa Europa 2020. Os programas valem o que valem, mas eles são orientadores, não é? A palavra já aqui foi dita hoje, são marcadores de determinadas realidades e determinadas também maneiras de pensar sobre as questões da educação. Recordo-vos que a Estratégia de Lisboa aqui em 2000 tinha nem mais nem menos do que esta ambição. Conseguir que a União Europeia se tornasse a sociedade do conhecimento, às vezes fala-se em economia do conhecimento, outras vezes em sociedade do conhecimento. Os conceitos, os documentos da União Europeia hesitam nesta fórmula, não é? Se tornasse na sociedade de conhecimento mais competitiva do mundo no ano de 2010. Esta foi a grande orientação, foi o que, num certo sentido, nos prometeram com esta agenda de Lisboa, com esta estratégia de Lisboa no ano de 2000. E foi para isso que se criou este Programa de Educação e Formação 2010, que funcionava em torno de 3 grandes eixos. Um eixo que era o eixo de melhorar a qualidade e a eficiência, e este eixo foi um eixo que produziu, em grande parte, aquilo que o Martin Laun aqui explicou como o desafio dos dados e da comparabilidade. Isto é, todo um conjunto de medições, de indicadores, de formas de produzir, de pensar, de monitorizar, de avaliar e de avaliar coisas de que, simultaneamente, evidentemente, cada país e cada Estado-membro não pode ficar fora dessa avaliação, não é? Num certo sentido, creio que a analogia é relativamente fácil com as pessoas aqui presentes da área do currículo. Se alguém quer fazer uma reforma do currículo, a melhor maneira, a maneira mais eficaz é, evidentemente, alterar a forma dos exames e introduzir nos exames determinadas perguntas ou determinadas matérias que vão obrigar a que esses currículos, de algum modo, se orientem no sentido de poderem corresponder àqueles exames. Assim se passa também com as políticas educativas. A melhor maneira de as influenciar é definir um conjunto de benchmarks, um conjunto de indicadores, um conjunto de dados, um conjunto de targets, de alvos, de finalidades. Há muitas palavras para dizer isto e, de algum modo, obrigar a que, de um modo ou do outro, todos tendencialmente tenham que se orientar nesse sentido. O segundo grande eixo era o eixo de promover o acesso de todos à educação. E este eixo foi o eixo que deu origem, e a Catarina disse-o bem aqui, a toda a retórica e toda a política do lifelong learning, da educação e formação ao longo da vida, que se foi traduzindo cada vez mais pelos conceitos de empregabilidade, isto é, pelos conceitos que temos que nos educar para podermos ser empregáveis, não é? Para podermos estar em condições de um dia vir a obter um emprego, e, portanto, temos que ser responsáveis pela construção do nosso próprio emprego, e os conceitos de educação e de formação ao longo da vida, são obviamente conceitos sobre os quais todos certamente estamos de acordo nesta sala, foram sendo redefinidos através da matriz da empregabilidade. E, finalmente, a ideia de que era preciso abrir os sistemas educativos europeus ao mundo, foi o grande terceiro eixo do Programa de Educação e Formação 2010, que trouxe a ideia da mobilidade, mas que trazia também a ideia do recrutamento de estudantes estrangeiros. É preciso atrair pessoas de todo o mundo
para virem estudar para a Europa e, obviamente, a grande referência aqui eram os sistemas educativos norte-americanos, nomeadamente ao nível do ensino superior, e a necessidade de transformar a Europa numa plataforma de recrutamento de estudantes de todo o mundo, por razões que obviamente têm a ver com questões de identidade e do papel da Europa no mundo, mas com razões que têm a ver também, obviamente, com as questões da sustentabilidade financeira. Recordo-se, por exemplo, no caso da Austrália, o sistema universitário australiano, 40% do sistema universitário australiano é financiado por estudantes estrangeiros que estudam na Austrália, e obviamente que uma parte considerável do sistema educativo norte-americano ao nível superior é também financiado pelos estudantes estrangeiros que estudam nos Estados Unidos da América. Portanto, havia aqui, obviamente, um sentido de mobilidade. Mobilidade tornou-se uma palavra-chave do discurso europeu, mas também uma ideia de competitividade e uma ideia de construção e de recrutamento de estudantes estrangeiros. Este programa, em 2010, enfim, numa declaração que se tornou muito conhecida e que foi vertida para um relatório de 2011 da Comissão Europeia, não é? Neste relatório dizia-se primeiro que estes objetivos não tinham sido atingidos, nenhum dos objetivos do Programa de Educação e Formação de 2010, com uma pequena exceção relacionada com o aumento dos estudantes na área das ciências e da matemática, que os objetivos não tinham sido atingidos, que pelo contrário a distância para os países de referência, e recordo que na Educação e Formação de 2010 os dois benchmarks eram feitos com os Estados Unidos por um lado, com o Japão pelo outro, que a distância para esses países de referência não só não tinha diminuído, como tinha aumentado em praticamente todos os indicadores, e que em muitos indicadores tinha havido mesmo retrocessos importantes em relação ao ano 2000. Isto é, não só o progresso não tinha sido à medida de tornar a Europa a economia mais competitiva no mundo, ou a sociedade do conhecimento, mas que em muitos indicadores tinha mesmo havido retrocessos em relação a estas áreas, não é? E obviamente, para além disso, se tinha assistido ao longo desta década a um aumento muito significativo na área da educação e em particular na área do ensino superior, à presença de alguns países ou de algumas regiões do mundo que eram relativamente periféricas até há 10 anos atrás e que hoje em dia são centrais na maneira como se reparte os sistemas educativos e em particular na área do ensino superior. Estou a falar obviamente da China, estou a falar da Índia, estou a falar do Brasil, estou a falar de um conjunto de países e de regiões que em muitos momentos ultrapassaram mesmo a Europa sobre esta matéria, não é? E portanto em 2010, 2011 há uma reflexão forte no quadro da Europa sobre o falhanço da Estratégia de Lisboa e porque é que este falhanço foi tão acentuado, mas é uma espécie de uma reflexão, e daí vem a palavra ou a metáfora da cegueira, é uma reflexão que no fundo diz: se isto falhou, então temos que fazer a mesma coisa outra vez, mas um bocadinho melhor e um bocadinho mais, não é? E portanto é uma espécie de uma ideia que nós chamaríamos de uma espécie de uma fuga para a frente, não é? Que é uma incapacidade de uma reflexão crítica, não é? Nessa dimensão, e a tentativa no fundo de voltar a fazer o mesmo. O Presidente Durão Barroso diz nessa altura que 2010 deve marcar um novo começo, que a Europa tem de sair mais forte da crise económica e financeira. Temos de reconhecer, diz ele, que o business as usual, que as coisas da mesma maneira, nos levarão a um declínio gradual e que este é uma espécie de momento de verdade para a Europa, mas, na verdade, quando se redefine um novo programa para os próximos 10 anos na área da educação, vai-se redefinir quase a partir dos mesmos critérios, quase a partir dos mesmos termos e com muito pouca mudança de ponto de vista, de visão, mudança de capacidade de reflexão da Europa sobre si mesma. E creio que se há qualquer coisa que todos, enquanto académicos, temos a obrigação de contribuir, é para que esta reflexão crítica seja um pouco mais aprofundada e vá um pouco mais longe, não é? Recordar-se-ão, os que têm acompanhado este tema, que a Europa 2020 tem 5 grandes objetivos: um objetivo relacionado com o emprego, um objetivo relacionado com a investigação e desenvolvimento, um outro com as alterações climáticas, um quarto com a educação e um quinto na luta contra a pobreza e a exclusão social. 2 destes objetivos, o segundo e o quarto, estão diretamente relacionados com as políticas de educação, no segundo caso na área do ensino superior, no quarto caso na área do ensino básico e secundário, mas também universitário, mas que também o primeiro aspecto, o terceiro e o quinto estão de algum modo relacionados com as questões de educação, o emprego de forma direta
as questões das alterações climáticas, da sustentabilidade energética de forma menos direta e a luta contra a pobreza e a exclusão social também de forma menos direta. No quadro desta reflexão, definiu-se então no final do ano passado um novo programa, Educação e Formação 2020, que é um programa chamado Rethinking Education, não é? 2020, e que tem como subtítulo, não é? E a única, digamos, a única mudança significativa neste programa está em grande parte no subtítulo, que vai permitir dar uma nova leitura a algumas das ideias que estão neste programa, que tem como subtítulo Investir nas competências para melhores resultados socioeconómicos. Isto é, este programa vai beber no programa da Educação e Formação 2010, mas vai beber nesse programa acentuando as componentes económicas da área da educação e as componentes económicas subjacentes às políticas educativas. É muito interessante ver como desaparecem deste programa as referências iniciais à herança da história, a uma cultura europeia, a uma cultura partilhada, etc. E o que vem sendo acentuado neste programa são as questões que têm mais diretamente a ver com as questões económicas. Definem-se 4 eixos que eu vou aqui citar na tradução oficial portuguesa, que eu acho que é muito má, a tradução deste documento é muito má, mas enfim, é a tradução oficial e, portanto, eu achei que não valia a pena estar eu próprio a fazer uma tradução que não fosse diferente desta. A primeira, objetivo, é sempre a ideia de nos relacionarmos ao nível mundial e, de algum modo, a Europa estar no primeiro lugar do mundo. Esta ideia de uma Europa que, de algum modo, é ainda a ideia de uma Europa imperial, mas agora traduzida de outra maneira, não é? E, portanto, é o objetivo de conferir o estatuto de classe mundial ao ensino e à formação profissionais, a fim de elevar o nível de qualidade das qualificações profissionais, não é? E, portanto, enfim, como digo, o português não é famoso, qualidade, qualificações, não sei, mas enfim, não importa, é o documento oficial. Portanto, o primeiro eixo reforça muito, não é, a componente que estava no eixo anterior, através da ideia do lifelong learning, da educação, do acesso de todos à educação, agora de forma redigida, de um modo muito claro do ponto de vista da profissionalização. O segundo eixo é promover a aprendizagem no local de trabalho, não é? Incluindo os estágios de aprendizagem de qualidade, como digo, este português é um bocado macarrónico, mas incluindo os estágios de aprendizagem de qualidade, os aprendizados e modelos de aprendizagem duais, não é? A fim de ajudar na transição entre a aprendizagem e o trabalho, não é? E, portanto, volta-se a perceber aqui como segunda linha orientadora muito forte, não é? A questão dos ensinos e dos modelos duais e, sobretudo, a ideia de que é preciso criar aqui uma maior ligação entre a formação e o trabalho, tem que haver uma redefinição da arena educativa e do espaço educativo muito pelo lado do trabalho. E o terceiro objetivo é promover parcerias entre instituições públicas e privadas a fim de assegurar a ministração de assegurar a ministração de qualificações. Não sei bem o que é ministrar qualificações, mas alguém há de saber, não é? Assegurar a ministração de qualificações e programas de ensino apropriados e, de novo, na maneira como este terceiro objetivo está redigido, se percebe, digamos, uma espécie de redefinição do programa de 2010, muito a partir deste subtítulo deste programa, quando vem falar das competências e nos resultados socioeconómicos. Está aqui uma espécie de uma leitura um bocadinho revolucionista do que é a área da educação e o trabalho da educação. Há um quarto objetivo, que é o objetivo que sai um bocadinho da matriz dos outros 3 anteriores, que é a promoção da mobilidade por intermédio do programa proposto Erasmus para Todos. Portanto, a ideia de que é preciso alargar o Erasmus e que é preciso que o Erasmus seja um programa de mobilidade. Todavia, mesmo neste quarto objetivo, não nos podemos esquecer que a redefinição do programa de Erasmus para Todos está a ser feita em grande parte prolongando o Erasmus dos tempos de formação para os tempos de estágios nas empresas. E, portanto, digamos, o prolongamento do próprio Erasmus para Todos está a ser feito para valorizar essa dimensão da inserção. Portanto, é muito curioso, num certo sentido, olhar para a maneira como estes 2 programas estão feitos e refeitos, como eles seguem a mesma lógica de produção política, mas como aqui se nota claramente um enfoque
e uma deriva num sentido mais económico, num sentido, não queria usar a palavra economicista, mas num sentido de reforçar essa componente na maneira de pensar a educação. Num certo sentido, a cegueira da Europa, do ponto de vista das políticas educativas, tem-se traduzido numa incapacidade também de pensar e de uma reflexão crítica mais aprofundada. O Martin Land já aqui falou disso, e há uma espécie de uma sistemática produção de orientações, de indicadores, de indicações, de comunicações, que os próprios países não têm nenhuma maneira de fugir delas. Não é? Portanto, digamos, aliás, como se percebe quando se vê agora os relatórios, seja os relatórios do FMI, seja os relatórios da União Europeia, seja outro tipo de relatórios, a matriz de pensamento é definida por essa lógica, e isso leva-nos muito ao esforço, num certo sentido, é o esforço que nós procuramos fazer neste número especial da revista, que é o esforço de tentar alargar as formas de pensar as questões da educação e de nos tentarmos fechar num único modelo de pensar. O Virgílio Ferreira tinha num dos, creio que é o último livro que ele escreveu, não é? Que é uma espécie de uma coleção de ensaios, é um livro chamado Pensar. Ele dizia, falando da língua, não é portuguesa, mas é uma boa metáfora para o que nos traz aqui, ele dizia que não se pode pensar fora das possibilidades da língua em que se pensa. Isto é, nós pensamos a partir da nossa língua e não podemos pensar fora das possibilidades da língua, não é? A língua, num certo sentido, é a maneira como nós pensamos. Aqui a língua é o pensamento crítico, a reflexão, a investigação, os métodos que utilizamos, as abordagens que fazemos, o modo como nos situamos perante a investigação é a nossa língua enquanto cientistas, e evidentemente que ninguém pode pensar fora da língua em que trabalhamos, e esta língua não pode ser aceite acriticamente, e temos que fazer um esforço para de algum modo alargar esse conjunto de possibilidades, esse leque de possibilidades. Não é? A Europa é uma solução a um problema, é a questão final que nós nos colocamos e que eu me coloco no meu artigo, e coloco muito a partir também de uma citação do Eduardo Lourenço recente, quando ele diz que a nossa existência atual na Europa, como europeus, como uma espécie de pseudo-América de segundo nível, é a pior das mortes, não é? E num certo sentido este imaginário que se tem construído, não é? Em que nos confrontamos com uma espécie de confronto permanente com uma América, com uma pseudo-América, ou com uma América imaginada, para utilizar os conceitos do Eduardo Lourenço, é talvez um dos grandes problemas que nós temos pela frente, e julgo que a crise hoje, e recordo que estes textos foram escritos há mais de um ano, mas é muito curioso que, num certo sentido, há intuições nestes textos de que há problemas que estão aí e que, num certo sentido, se agravaram desde que os textos foram escritos até chegarmos aqui hoje à sua publicação. Não é? Nesse sentido, é preciso, em grande parte, abrir a ideia da educação, abrir o debate político na área da educação e, no meu caso concreto, abrir este debate na área da educação é também abrir o debate político na área da Europa, e julgo que, citando aqui um relatório recente do grupo Notre Europe, que é liderado em grande parte pelo Jacques Delors, não é? É difícil para mim perceber como é que podemos ir mais além, não é? Dizem eles que uma política mais coerente da União Europeia só pode emergir se a lógica desta política, o ator não é muito boa palavra aqui, mas se a dinâmica desta política vem da União Europeia em si mesmo e não de um conjunto de agregação de Estados-membros. Não é? Isto implica, obviamente, uma transferência significativa de soberania, mas que tem de ser baseada em fontes apropriadas de legitimidade, e eu acrescentaria aqui, obviamente, legitimidade democrática, um pouco no sentido do que o Jürgen Habermas tem trabalhado e da maneira como ele tem trabalhado sobre as questões da cidadania europeia e da presença e do debate da cidadania europeia. É nesse sentido que o debate da educação na Europa é um debate sobre a questão da cidadania pelo lado da democracia e não necessariamente, no meu caso, pelo lado da herança europeia, da herança da cultura europeia, da tradição da Europa. Não é por aí que o debate da cidadania europeia se deve travar, mas é na dimensão
desta presença democrática, que é uma presença de participação e na forma como participamos neste domínio. Não é? É nesta perspectiva, e para acabar, não é, que nós voltamos a trazer aqui esta necessidade de olharmos para as políticas educativas europeias. Certamente que há um nível nacional das políticas educativas, certamente que há um nível mundial das políticas educativas, que há, enfim, de novo, as World System Approaches, que estão aqui presentes nesta revista através do Francisco Ramírez, que há coisas que funcionam num plano que é um plano claramente supranacional e que vai para além das realidades nacionais, em que num determinado momento estamos todos a fazer as mesmas coisas, ou estamos todos a pensar as mesmas coisas em lugares muito diferentes do mundo. O Martin Lau trouxe aqui a questão da autoavaliação, dando o caso da Albânia, não é? Da autoavaliação das instituições, como é que de repente estes conceitos circulam em todo o mundo, não é? E circulam com cada país a achar que foi aquele país que o inventou, não é? Quer dizer, que há uma espécie de uma invenção local de conceitos que circulam em todo o lado. Há certamente um nível nacional, há certamente um nível mundial, mas o que nós quisemos chamar a atenção neste livro, nesta obra, foi que há também um nível europeu, que há também a necessidade de refletir e de introduzir este nível europeu nos nossos debates, e que esse nível não tem estado muitas vezes presente, não tem estado muitas vezes presente nem na área política, nem na área social, nem na área educativa, e é a tentativa de iluminar também esse nível que nos trouxe a este livro, que nos trouxe a esta obra, não é? Foi este o objetivo que nos mobilizou. É para este objetivo que eu espero que esta revista sirva, como, num certo sentido, serviram os livros azuis e o livro vermelho, não é? Foram publicados aqui há uns anos atrás, e que isso possa também ajudar cada um dos presentes a introduzir essa preocupação nos vossos trabalhos, sejam eles de que área sejam eles sobre as diversas matérias, mas a ter também um cuidado em tentar iluminar esse ponto de vista nas reflexões que vamos fazendo na área da educação. Muito obrigado.